A Rádio Rio de Janeiro apresenta Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional. Não sejamos felizes sem que os outros o sejam também. Desembargador Liborne Siqueira. Esse é o lema do nosso fundador e que inspira as atividades da AICE desde 1967. São mais de meio século buscando fazer a diferença, buscando contribuir para a construção de um mundo melhor, mediante ações de solidariedade com famílias, crianças, jovens, adultos e idosos em situação de exclusão social. A proteção social, a reabilitação de pessoas com deficiência, a educação dos indivíduos em cursos de graduação, pós-graduação em sua faculdade Fraice, o ensino técnico, o ensino fundamental, são os nossos meios. Jesus disse: "Nisso reconhecereis que sois meus discípulos, ao vos amardes uns aos outros." É isto que o lema do nosso fundador quer dizer. A solidariedade para a AICE é uma premissa. É um sentimento que nos remete à aceitação de compromissos com a fraternidade e com a responsabilidade recíproca diante das dores e adversidades dos irmãos do caminho. Não basta sermos irmãos, é preciso nos sentirmos irmãos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus, capítulo 22, versículo de 34 a 40. Então, como podemos nos considerar felizes vivendo neste mundo de desigualdades e exclusões, se nada fizermos para ajudar as pessoas que em nosso redor vivem em situação de vulnerabilidade e exclusão? Somos filhos do mesmo Deus, portanto, não basta sermos responsáveis por nossa própria evolução. Devemos ser corresponsáveis pela evolução dos irmãos do caminho. A empatia, isto é, colocar-se no lugar do outro, é uma virtude essencial. A alteridade, ou seja, aceitar o outro como legítimo outro, é uma qualidade fundamental para o nosso aprendizado e crescimento espiritual. Solidariedade, eis nosso objetivo. Fraternidade, eis a nossa missão. A AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional, e a Rádio Rio de Janeiro estão solidárias nesses propósitos, bem como solidária com todos vocês, caros ouvintes. Mas para isso, necessitam de sua contribuição, para que possam continuar a cumprir suas missões. Vocês são os nossos mantenedores. Lembrem-se do lema: não sejamos felizes sem que outros o sejam também. Liborne Siqueira. Rádio Rio de Janeiro.
ser sócio do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro? Ligue 21 3386 1422. Repetindo, 21 3386 1422. Você também pode se cadastrar pelo site radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Anote aí, radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Agora, se você já faz parte do Clube da Fraternidade e não recebeu o boleto por uma ou outra razão, pode ligar 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem conta em banco e não sabe como encaminhar a sua contribuição? Mande o WhatsApp para o número 21 3386 1422. 21 3386 1422. Tem dúvidas ou deseja informações sobre o Clube da Fraternidade? Agora você já sabe. Ligue 21 3386 1422 ou acesse radioriodejaneiro.digital/Clube da Fraternidade. Rádio Rio de Janeiro, 1400 AM, 50 anos no ar. Rádio Rio de Janeiro, 24 horas com você. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, sejam bem-vindos ao Momentos de Solidariedade, um programa da AICE que tem como missão a inclusão social, a formação profissional e a transformação de vidas. Eu sou Luciane Martins, diretora acadêmica da FRAICE. No último dia 20, nós completamos 45 anos e hoje contamos com vários cursos técnicos de graduação e pós-graduação. E para o nosso bate-papo, hoje nós vamos receber Alessandra Ramiro, administradora e coordenadora dos cursos de Recursos Humanos e Administração da FRAICE. Alessandra, é um prazer receber você para nos contar um pouco mais da sua história e da sua trajetória aqui na FRAICE. Muito obrigado, o prazer é meu. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, de estarmos juntos aí nesse momento de solidariedade. Alessandra, antes da gente entrar propriamente nos cursos da faculdade, fala um pouco pra gente como que você escolheu, né, ser uma administradora e como você chegou à FRAICE e ao cargo de coordenadora de curso. Então, eu posso dizer que escolher a profissão de administração, a gente tem uma sementinha plantada ainda lá na minha adolescência, quando minha mãe, junto com uma amiga, elas abriram uma loja de produtos artesanais e depois que eu estudava de manhã e durante a tarde eu ia para a loja e eu tomava conta dessa loja. Então, eu acho que ali foi a sementinha, né? Uhum. Eu casei cedo, né? E ao casar cedo eu fiz uma opção de parar um pouco os estudos e me dedicar à criação da minha família. A administração da sua casa, A administração da minha casa, com certeza. E quando as minhas filhas, as minhas duas primeiras filhas cresceram um pouquinho, eu decidi retornar a estudar e optei por aquela sementinha que foi plantada lá na adolescência. E ao olhar os cursos, lógico que veio o curso aí da administração. Que então, você defende com unhas e dentes. Ferrenha. Há disputas aqui, mas vamos lá, vou defender sempre o nosso curso, né? Então, eu voltei a estudar. Durante o curso, eu acho que isso é interessante, porque às vezes tem até os alunos que a gente tem aqui na FRAICE a gente tem uma empatia por viver, às vezes, a mesma situação, né? Você para um tempo de estudar e depois retoma, né? E a retomada nem sempre é fácil, pelo contrário, é muito difícil, as inseguranças de voltar a estudar, e isso aconteceu comigo também. O voltar a estudar depois de mais de 8 anos parada, então, não é fácil. E a gente retoma. E junto disso eu também tive outra gravidez no meio da faculdade. Então isso ajuda a dificultar mais um pouco, mas a gente persevera e vai lá. E como você chegou à FRAICE? Então, trabalhando, né? A gente
começa a trabalhar e vai buscando aprimorar os nossos conhecimentos, né? A gente brinca aqui na faculdade, né, Luciane, que o aluno nunca para de estudar, né? É verdade. A graduação é um primeiro degrau e para você ser um bom profissional, o estudo é constante. Então, eu senti, ao longo do meu desenvolvimento profissional, também a necessidade de aprofundar os estudos. E aí eu fui fazer o mestrado. E no mestrado eu nunca tinha pensado em ser professora, e lá surgiu a possibilidade de fazer um estágio de docência. A gente nunca pensa, mas se descobre e se apaixona. Exatamente, né? É por aí. E depois do estágio de docência, eu não larguei mais. Fui para uma outra faculdade, lá eu conheci um antigo coordenador nosso aqui, e ele me convidou para vir para a Fraice, e aqui eu fui me envolvendo não só com a graduação, mas com a extensão, com os eventos, com todas as atividades que envolvem aí um curso de ensino superior, e fui convidada aí para fazer parte aí da coordenação da instituição. Então, você, na verdade, veio como docente, né, como professora, e hoje você tem um cargo de gestão, você é coordenadora tanto dos cursos de recursos humanos como administração. Só para a gente nortear o nosso ouvinte, a gente brincou aqui que você defende o curso de administração, é que nós que estamos em cargo de gestão, nós temos profissão de fisioterapeuta, enfermeiro, psicólogo, administrador, gestor de RH, e a gente sempre quer puxar a sardinha, né, para o nosso lado. Então, a gente sempre brinca com o candidato, faz fisioterapia, faz administração, faz recursos humanos, então, vai à disputa. Essa brincadeirinha interna de que a gente quer puxar para a nossa área, né? Mas, Alessandra, com toda a tua experiência até aqui, qual é a importância da administração e qual é o papel do gestor na nossa sociedade? Então, agora eu vou conquistar os ouvintes aí para a administração, né? A administração, ela é um processo que busca integrar e tomar decisão sobre todos os recursos que uma organização precisa para alcançar os seus objetivos, tá? E se a gente vai ter um olhar na nossa sociedade, hoje a gente vê que a nossa sociedade é uma sociedade de organizações. A gente tem diversos tipos de organização, públicas, privadas, sem fins lucrativos. Que é o nosso caso, Que é o nosso caso, de vários tamanhos, tá? Pequena, média, grande. Hoje a gente tem MEI, a gente tem microempresa, a gente tem multinacional com atuação global. E em todas elas a gente precisa do administrador, do gestor e do gestor de recursos humanos, porque a gente faz a administração ou a ação dentro das empresas acontecer por meio das pessoas. Então a gente vê aí que o campo de atuação do administrador e do gestor, ele é bem amplo, tá? Então, Alessandra, uma coisa que a gente sempre conversa, né, da importância da administração, até dentro de outros cursos e até o que leva um aluno terminar uma graduação e procurar outra, é justamente, se eu tenho um fisioterapeuta hoje que quer abrir o seu próprio negócio, ele precisa saber gerir, né, esse negócio, e ele precisa saber administrar. Então, realmente, a administração faz parte de tudo na nossa vida. Mas a gente vai continuar essa conversa no nosso segundo bloco. A gente tem muita coisa ainda para aprender, para você nos contar, e a gente volta já já. Seja solidário com a ICE e deposite sua contribuição no Bradesco. Pix celular 21 99663 8974. 21 99663 8974. Ajude na manutenção dessa obra de mais de meio século. Voltamos agora para o nosso segundo bloco. Para quem chegou agora, eu estou conversando com a Alessandra, coordenadora do curso de Administração e Recursos Humanos aqui da Fraice, administradora. A gente já falou um pouco sobre o mundo da administração e agora a gente vai falar especificamente sobre a administração da Fraice, o curso. Então, fala um pouco mais sobre o curso e como isso se faz no dia a dia da formação. A gente começa falando aí que tanto o nosso curso de administração como o nosso curso de tecnólogo em gestão de recursos humanos são cursos
com qualidade reconhecida pelo MEC. Isso se comprova aí com o conceito 4 que nós temos do nosso processo de reconhecimento. Explica um pouquinho desse conceito, né? Esse conceito 4 é numa escala de 0 a 5. Então, nós estamos muito bem conceituados, isso, né? Só para o nosso ouvinte entender. Isso é importante porque nós temos um conceito 4 e nós somos uma instituição pequena, somos faculdades ainda, não somos nem ainda centro universitário. Então, para nós, isso é uma conquista, esse conceito 4. Muito bem. E, na verdade, a gente faz um acompanhamento, né? A gente não só inclui esse aluno, forma, transforma e depois a gente acompanha. E como está a evolução dos administradores que a FRAI se formou? Como é que eles estão dentro do mercado de trabalho? Vocês conseguem medir e acompanhar isso? Sim, isso aí a gente acompanha a evolução deles, né? A gente pode pegar aí, acho que a melhor forma da gente expressar isso é através dos exemplos que nós temos, né? Conta um aí pra gente. Vamos lá. A gente tem alunos nossos que se formaram aqui, que eu acho que é um grande diferencial que a gente tem, né? Despertar ou desenvolver a competência do espírito empreendedor do nosso aluno e do empreendedor também com um olhar social, que é o nosso grande diferencial, né? Mas esse nosso aluno que vem para a instituição e já vem com um desejo de montar o seu próprio negócio, né? E nesse sentido a gente tem alunos aí que já têm restaurantes. Que bacana. A gente tem alunos que chegaram aqui como empregados de Lava Jato e que hoje são gestores de seus empreendimentos, como, por exemplo, lojas de esquadrilha de alumínios, vidraçarias, e não estamos falando de uma coisinha pequena, não, a gente está falando de lojas que atuam no Rio de Janeiro todo, né? A gente tem um exemplo de um aluno nosso que, ao se formar, ele já chegou aqui com um desejo de, ao se formar na graduação, ter o bacharel de administração, ele prestar um concurso público. E no caso dele, ele tinha um concurso bem direcionado, que era ser oficial da Marinha. E uma ele coisa tirou, bem específica, né? E ele tirou um primeiro lugar a nível Brasil nesse concurso como oficial da Marinha. Eu gostaria também de destacar, Lu, que a gente acompanha não só a trajetória do ex-aluno, como dos alunos que estão aqui no processo de desenvolvimento. E a gente estimula os nossos alunos a participarem de processos seletivos de estágio, né? E a gente teve um aluno específico que participou num processo da Petrobras, e no processo da Petrobras ela ficou classificada em 2º lugar. Ainda como aluna? Como aluna. E ela conta, quando ela é chamada, e eles são chamados para se apresentar, de qual faculdade você é? E aí vem as grandes, né? O FRJ, a UF, e quando chegou, e você, de que faculdade é? E ela disse que ela encheu a boca e disse, eu sou da FRAICE. Então, mas que faculdade? A faculdade que me fez tirar o 2º lugar. Exatamente, isso. Isso é muito bom, isso com certeza te enche de orgulho, enche todo o corpo docente, né, de orgulho, porque ver o sucesso do nosso aluno significa que somos bem-sucedidos também, né? Com certeza. Eu até vou complementar aqui, porque você fez ali na chamada do comercial, né, falando aí das nossas faculdades, fisioterapia, administração, enfermagem e tal, mas acho que é interessante a gente ressaltar, porque a gente tem essa nossa brincadeira, mas a importância e o valor que se tem quando a gente consegue integrar conhecimentos e saberes, né? E aqui a gente tem percebido isso acontecer muito. Então, a gente tem o aluno que se forma lá na fisioterapia e vem fazer a graduação de administração. O impulso que isso dá na sua formação e no desenvolvimento da sua carreira. Então, ele pega o conhecimento que ele teve específico lá da fisioterapia e monta mais valor, né? Monta a sua clínica, e hoje a sua clínica é de sucesso. A gente já tem alguns casos aqui nesse sentido. Então,
venha para a administração e para a gestão de recursos humanos. Importante o nosso ouvinte saber que essa integração ela é feita desde o acolhimento, né, desde a chegada desse aluno. Nós agora, no dia 7 de março, temos aí o início das aulas e essa integração entre os cursos faz toda a diferença. Mas a gente tem uma novidade, né, professora Alessandra? Recentemente, a FRAICE lançou a Escola de Negócios, né? Foram novos cursos aí da área de gestão, a nível de pós-graduação. Então, conta um pouco mais sobre esses cursos. Então, a Escola de Negócio veio com um propósito justamente da gente dar sequência à educação continuada, né? Além disso, a gente vai integrar essa educação continuada com os cursos de extensão e o nosso núcleo acadêmico comunitário empresarial. E a gente inicia isso colocando aí 3 cursos de pós-graduação, um MBA em Recursos Humanos Estratégico, um MBA em Logística 4.0 e um MBA em Finanças. Que ótimo, né? Então a FRAICE aí em constante evolução e capacitando cada vez mais o seu corpo de alunos. Alessandra, assim, passou rápido, né? A gente teria aí muito tempo ainda para conversar, mas eu queria te agradecer a tua disponibilidade, te parabenizar pela gestão brilhante que você faz aqui na FRAICE e muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade novamente de estar aqui com vocês. Convido os ouvintes a virem conhecer aqui a nossa faculdade. Nós estamos à disposição aqui para qualquer esclarecimento que vocês queiram ter a respeito aqui dos nossos cursos. Nós voltamos então na próxima semana com mais um programa Momentos de Solidariedade da AICE. Até lá! A Rádio Rio de Janeiro e a AICE convidam você solidariamente a fazer um curso de graduação na FRAICE. Ligue agora e ganhe uma bolsa de estudos em fisioterapia, psicologia, enfermagem, nutrição, administração, recursos humanos e serviço social. Ligue agora 21 2209 9413, 2209 9413 ou por WhatsApp 21 99509 5241 99509 5241 e garanta a sua bolsa. Uma luz. Por vezes, tanto empeço na estrada que indagas coração de alma desencantada. Por que meios humanos prosseguir? Entretanto, ergue a fronte ao vasto firmamento, da nuvem mais pesada ou do céu mais cinzento, uma luz há de vir. Deus ninguém esquece, ante a sombra noturna, sem bússola na selva, imóvel e soturna, o viajor se detém sem coragem de agir. Para, pensando em Deus, a névoa se condensa, mas a oração lhe diz, além da sombra imensa, uma luz há de vir. Abate-se na mina a sinistra barragem. Pedras, detrito e lama impedem a passagem. Vozes clamam no fundo, a gemer e a pedir. Eis que a prece se eleva, e ao socorro da altura gritam vozes de irmãos, promovendo a abertura. Uma luz há de vir. É noite, sobre o mar há vulcões em batalha. Relâmpagos relembram fogo de metralha, no trovão a rugir. O barco aos vagalhões treme, estremece, estala. Pequena multidão ora, espera e se cala. Uma luz há de vir. Desse modo igualmente, alma fraterna, quando a prova por sombra te governa, qual noite que te oculta as visões do porvir, quando tudo pareça escuridão que avança, trabalha, serve, crê e ouve a voz da esperança. Uma luz há de vir. Maria Dolores.
Você ouviu aqui na Rádio Rio de Janeiro Momentos de Solidariedade, um programa da AICE, Associação de Solidariedade à Criança Excepcional.